Vamos lá então, gente, Atos 9. A conversão de Saulo no caminho de Damasco. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algumas daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo foi nas sinagogas, pregava a Jesus, que este era Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isto veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Paulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Até aí. Essa acho que foi a primeira história que eu li na Bíblia. Foi a primeira passagem bíblica que eu mesmo peguei a Bíblia, abri e fui ler. Eu era criança ainda e meu pai contou a história de Paulo para mim, a história de Saulo. E eu fiquei assim, espantado de saber como que um cara que antes ele era um feroz perseguidor de cristãos, um cara que matava gente que acreditava em Jesus, do nada tinha virado simplesmente o maior homem que pisou nessa terra depois de Cristo. Um homem que escreveu 13, se eu não me engano, 13 livros da Bíblia. Um homem que deixou para a gente um legado de teologia imenso. Um homem que foi grandemente usado por Deus. Um homem que foi cheio do Espírito Santo. Eu queria entender o que tinha acontecido com Paulo. E eu li quando criança, e a gente se pega nos detalhes da história que chamam a atenção de uma criança, da luz que resplandece em torno dele, ele cai em terra e ele não enxerga nada, e ele quer saber o que está acontecendo, ele pergunta: mas quem está aí? Quem está falando comigo? Jesus responde para ele, e eu achei tudo isso muito sobrenatural.
E o mais interessante dessa história é que, de fato, o homem feroz, perseguidor de cristãos, a partir do momento que toma o caminho de Damasco, nunca mais é a mesma pessoa. O homem que perseguia, que matava gente que invocava o nome de Cristo, o homem que tinha sangue nos olhos para combater essa nova religião que estava surgindo, esse novo povo que estava surgindo, sai do caminho de Damasco completamente diferente de como entrou. Ele sai, aquele a quem Jesus chama de vaso escolhido, e aquele a quem Jesus diz que vai sofrer muito ainda, mas que vai levar a palavra dele aos reis, aos judeus e aos gentios. E a gente tem muito para aprender com esse caminho de Damasco. O que esse caminho para Damasco nos mostra? Primeiro de tudo, o que seria o caminho de Damasco nas nossas vidas? Seria a nossa conversão. Um dia nós também tomamos esse caminho para Damasco. Interessante que Paulo não sabia o que ia acontecer. Ele estava vindo para Damasco para perseguir cristãos. Ele fez isso em Jerusalém, fazia isso em Jerusalém, e ele foi até os principais dos sacerdotes pedir cartas que davam a ele autorização para ir até Damasco fazer a mesma coisa que ele fazia. Se a gente voltar aqui um pouquinho no livro de Atos, o primeiro mártir da igreja, Estevão, foi morto e as suas vestes ainda ensanguentadas foram colocadas aos pés de Paulo. Ele foi então para Damasco para perseguir cristãos. Só que algo acontece ali. A gente também não escolheu se converter. A gente não saiu de casa um dia falando assim: bom, hoje eu vou lá naquela igreja ouvir a palavra, hoje eu vou encontrar meu amigo que conhece Jesus e ele vai me falar de Jesus. Ou então a gente não escolheu nascer num lar cristão que nos apresentou o evangelho. A gente não sabia também quando que Jesus ia nos encontrar, mas um dia Jesus nos encontrou. E o que isso gera na nossa vida então? Quais são os reflexos disso na nossa vida? Para entender melhor o que acontece com Paulo e o que acontece com as nossas vidas, vamos buscar entender quem era Paulo. Primeiro de tudo, é importante que a gente diga uma coisa aqui. Paulo e Saulo, obviamente, são a mesma pessoa, isso todo mundo sabe. E Jesus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Às vezes a gente vê igrejas pregando, pastores, enfim, pessoas pregando, que Saulo, depois que se converteu, ele deixou de ser Saulo o perseguidor para ser Paulo o apóstolo. E pode parecer assim até motivador isso. Às vezes é até uma coisa que chama a nossa atenção e nos leva a nos interessar mais pela palavra e tal, pela história. Mas não foi Jesus que mudou o nome de Saulo para Paulo. Na verdade, Saulo e Paulo são o mesmo nome, só que Saulo é um nome hebraico e Paulo é um nome grego. Paulo nasceu em Tarsis. Tarsis era uma cidade da Turquia que fazia parte do mundo grego. Então ele falava grego. Paulo falava 3 idiomas: grego, judeu, hebraico no caso, e latim, que era o idioma oficial do Império Romano. Então Paulo e Saulo é o mesmo nome, só que em línguas diferentes. Seria a mesma coisa da gente falar Paulo em português e Paul em inglês, basicamente. Mas quem era esse Paulo, quem era esse Saulo? Ele era um fariseu. O farisaísmo era uma seita judaica extremamente apegada à lei. Eles acreditavam que Deus tinha deixado uma lei escrita e uma lei oral, que era passada boca a boca. E eles eram extremamente apegados à lei. E Paulo, como bom fariseu, ele também tinha um apego muito grande à lei. Ele era extremamente legalista. Ele era uma pessoa que seguia à risca a lei entregue por Deus a Moisés e que foi difundida ao povo. Ele era então um judeu fariseu. Paulo, ele era romano, um cidadão romano. E naquela época, um cidadão romano, um cidadão legítimo do Império Romano, era uma pessoa importante, distinta, uma pessoa que estava acima da média ali da sociedade, principalmente no local onde eles estavam. Eles estavam em Damasco, que não era uma cidade que fazia parte do Império Romano original,
Era uma cidade que foi conquistada por Roma. Então, os cidadãos que nasciam naquela cidade não eram romanos legítimos, eram cidadãos que faziam parte do Império Romano, mas eles não eram romanos. Paulo já não, ele era um cidadão romano. Se ele fosse até Roma, ele teria lá uma carteirinha, sou cidadão romano. Ele tinha voz em Roma, então ele tinha influência, ele tinha importância, ele era um homem distinto. Paulo, ele era um homem letrado, ele estudou muito. A Bíblia fala, o próprio Paulo fala, quando ele é preso e levado ao Sinédrio, que ele foi educado aos pés de Gamaliel. Gamaliel, ele foi o principal doutor da lei da sua época. Não houve doutor da lei, ou estudioso da lei de Deus, maior entre os judeus do que Gamaliel. E Paulo, então, é discípulo de Gamaliel. Ele é um homem inteligente, um homem que estudou, um homem letrado, um homem que tinha conhecimento do que falava e do que fazia, um homem que sabia a lei de Deus de cor e salteado, de capa a capa, um homem extremamente conhecedor das leis de Deus. E quais características pessoais nós identificamos nele? Paulo era um homem instruído, então, inteligente. Ele era um homem extremamente convicto das suas ideias. Ele não era um homem que duvidava daquilo que ele fazia. Não era um homem que fazia as coisas ali mais no lenga-lenga, vamos ver se vai dar certo. Ele era um homem convicto. Ele tinha certeza absoluta de que ele estava certo no que ele estava fazendo. Era um homem que tinha certeza absoluta de que as suas convicções eram verdadeiras. E ele então agia com firmeza, agia com pulso. Tanto é que ele era um perseguidor tão implacável dos cristãos. Como disse Paulo, extremamente apegado à lei de Deus. E uma coisa muito interessante, por mais que a gente olhe Paulo, antes da sua conversão, como um homem cruel e terrível, Paulo era sinceramente disposto a fazer a coisa certa. Paulo não fazia o que fazia por maldade, mas fazia o que fazia porque tinha plena convicção de que perseguir cristãos era a coisa certa a se fazer. Ele não fazia aquilo porque ele era mau, porque ele queria ver sangue, porque ele queria ver morte, mas na cabeça dele, antes de se converter, a única forma de agradar a Deus de verdade era perseguindo e matando aqueles que não se submetiam à lei judaica. Veja então, nós temos um homem inteligente, estudioso, firme, convicto, um homem disposto a fazer o certo e na melhor das intenções. A intenção de Paulo era a melhor. Ele buscava fazer o que para ele era o certo, o que para ele agradaria a Deus. Só que, como eu disse, ele passa pelo caminho de Damasco. E a primeira coisa que Paulo entende, depois dessa experiência, e que nós precisamos entender com a nossa conversão, é que as nossas convicções pessoais, aquilo que a gente acha sobre Deus e a sua palavra, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente entende como verdade, tudo isso é desprezível para Deus. As nossas convicções pessoais, aquilo que nós achamos, nada disso vale de alguma coisa. Deus olha para a nossa sabedoria humana, Deus olha para a nossa convicção a respeito da Bíblia, a respeito dele, e diz, está tudo errado. E por quê? Porque a verdade, o que de fato é verdade, só nos é revelado por intermédio do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios 2,10 vai dizer que Deus se revela aos seus, através do seu Espírito, e esse Espírito penetra todas as coisas, mas é através do seu Espírito que ele se revela. Quando conhecemos a Jesus, muito provavelmente a gente já tinha uma formação sobre Deus, sobre igreja, a gente já tinha ouvido falar, ou talvez a gente passou por uma igreja católica, às vezes a gente passou por uma formação sobre Deus, a gente recebeu informação sobre Deus, mas se isso não nos foi revelado por intermédio do Espírito Santo,
então simplesmente não vale de nada para a nossa vida futura com Deus. A gente precisa buscar o que de fato é verdade, o que de fato é revelado pelo Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios 12, 13 vai dizer que o Espírito Santo, que ninguém confessa a Jesus se não for por revelação do Espírito Santo. A gente vê muita gente aí dizendo: eu tenho Jesus comigo, muitas pessoas falando: eu falo sobre Jesus, eu tenho fé em Jesus, eu acredito em Jesus, Jesus é meu Deus. Só que ninguém, de fato, verdadeiramente pode dizer que tem Jesus, que é Jesus, se não foi a Ele revelado por intermédio do Espírito Santo. Nós só confessamos a Jesus de verdade, confessamos a Deus de verdade, e somos de fato guiados por Jesus, submetidos ao poder de Jesus. Nós só somos de fato filhos de Deus quando o Espírito Santo entra em nosso coração e confessa a Jesus. Quando João, lá em Mateus 16, responde a pergunta de Jesus: quem vocês acham que eu sou? Pedro diz: Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala para ele: Pedro, bem-aventurado você é, ou seja, graças a Deus porque você falou isso, estou feliz, e você é um homem feliz porque você disse isso, porque não foi carne e sangue que revelou isso a você, mas foi o próprio Deus que revelou isso a você. Quando nós então nos convertemos, pegamos o nosso caminho para Damasco, precisamos entender que tudo que nós sabemos até aqui sobre Jesus, sobre Deus, sobre igreja, a gente precisa destruir. Porque se não for o Espírito Santo revelando a palavra de Deus diariamente nas nossas vidas, as convicções que nós construímos no nosso coração são heresias, são desprezíveis para Deus, são erradas, são coisas que não nos edificam e não nos levam para o céu. Conhecer a Jesus não é um processo de construção humana, mas é um processo de destruir aquilo que nós temos nosso, para que o Espírito Santo então construa em nosso coração a verdade. Não havia talvez nenhum outro judeu mais conhecedor da lei de Deus do que Paulo, mas talvez também não havia nenhum outro judeu que precisasse tanto de conversão de verdade igual Paulo. Tudo que Paulo trazia consigo até aquele momento, todo o conhecimento, toda a sabedoria sobre a lei de Deus, todo o seu estudo, todo o seu letramento, tudo isso não valia de nada quando ele se encontra com Jesus, e Jesus disse: a partir de hoje você vai viver uma nova vida comigo. Mas muitas vezes a gente quer carregar com a gente os nossos vícios, os nossos raciocínios humanos, as nossas convicções pessoais. A gente olha para a palavra de Deus, a gente discorda com muita coisa do que está aqui e fala: bom, isso aqui eu acho que não é bem assim. Muitas vezes o Espírito Santo está gerando em nosso coração a verdade, mas a gente ainda está preso, atrelado àquilo que a gente acreditava, quando a gente ainda não era convertido de verdade. Como eu disse, é um exercício diário de renúncia, de desconstrução, de destruição, para que a verdade seja construída no nosso coração por intermédio do Espírito Santo. Porque ninguém confessa a Jesus verdadeiramente se não for por intermédio do Espírito Santo. Amém? Não é o nosso estudo e o nosso raciocínio que nos leva a conhecer Deus, que nos leva a nos converter, que nos leva a nos aproximar de Deus, mas é o Espírito Santo através da pregação da palavra, do estudo da palavra. Se a gente lê a Bíblia, ou vier para o culto para ouvir a palavra de Deus,
sem a orientação do Espírito Santo, a gente vai estar lendo um livro, como qualquer outro, e vai estar escutando uma história, vai estar escutando uma filosofia, como qualquer outra. Mas quando nós nos dispomos a quebrantar o nosso coração, e permitir que o Espírito Santo, na verdade permitir não, porque Ele faz como Ele quer, mas quebrantar o nosso coração, e nos deixar levar pela condução do Espírito Santo, no conhecimento da palavra, aí sim a verdadeira palavra de Deus, a verdade se constrói no nosso coração. Amém? E atrelado a isso, então, nós entendemos que tudo que nós achamos sobre algo é completamente descartável. Se a gente lê a Bíblia com olhos humanos e a gente tirar impressões daqui, tudo isso é descartável. A gente tem que buscar o que de verdade o Espírito Santo revela através das Escrituras. A gente tem que buscar o que de fato Deus quer dizer. Porque senão, todas as vezes que a gente lê a Bíblia, a gente vai estar criando uma religião nova. A gente vai estar criando para nós mesmos um Deus novo. A gente vai estar criando uma igreja nova, uma teologia nova. Se a gente não lê a Bíblia através da sabedoria que o Espírito Santo coloca no nosso coração, a gente vai estar todas as vezes que procurar ler a Bíblia ou procurar falar de Jesus, a gente vai estar criando um Deus novo. O processo para se entender toda a Bíblia é simples demais. É Deus se revelando, Deus revelando a Jesus, e Deus se revelando e revelando a Jesus por intermédio do Espírito Santo. Qualquer coisa que a gente ache da Bíblia diferente disso, qualquer coisa que a gente buscar nessas páginas, diferente desse processo, Deus revelando a Jesus por intermédio do Espírito Santo, é completamente desprezível para Deus. Não edifica em nada, não nos faz crescer, não nos faz mais crentes, não nos aproxima do céu, muito pelo contrário, nos afasta de Deus. O que estiver fora de Deus, revelando a Jesus, por meio do Espírito Santo, não, mas eu encontro a Deus na natureza. Não, você contempla a Deus pela natureza. Mas eu encontro a Deus na bondade das pessoas. Não, você contempla o dom de Deus através da bondade das pessoas. Não existe isso de buscar Deus em outro lugar que não seja na palavra. Não existe isso de encontrar Deus em outro lugar que não seja através da pregação da palavra. É Deus revelando a Jesus por intermédio do Espírito Santo. É esse processo e acabou. Se não tiver dentro disso, a gente não pegou o caminho para Damasco, a gente não se converteu, a gente não teve a revelação da palavra de Deus, a gente não está pregando a Bíblia, a gente não está pregando a palavra. Estamos entendendo? Amém? Amém? Amém. Uma outra coisa que o caminho de Damasco nos mostra é que boas intenções, vontade de fazer o certo, por si só, não significa a aprovação de Deus. A gente está careca de saber que o texto de Efésios 2 vai dizer que a salvação não vem por obras. Traduzindo, trocando em miúdos, a salvação não vem porque nós somos pessoas boas, porque nós somos bonzinhos e nós praticamos atos de bondade. A gente está careca de saber disso. Mas uma coisa que a gente muitas vezes peca, muitas vezes confunde, nos enganamos a nós mesmos, enganamos pessoas, no sentido de que a gente acha que porque a pessoa tem uma boa intenção, então Deus está aprovando ela. Eu já ouvi uma vez, óbvio, não vou falar onde, não vou falar o nome de ninguém para não ser antiético, mas já ouvi uma vez um pastor olhando para um homem que pregava heresias, claramente pregava heresias, e dizendo assim: mas como é que eu vou falar para ele fazer diferente, se está cheio de gente o lugar onde ele prega? Como é que eu vou lá censurar ele, se as pessoas estão vindo na igreja por intermédio dele? Ele tem uma boa intenção, um bom coração, um coração disposto. Ok,
mas ele estava pregando mentiras, ele estava fazendo errado, ele não estava fazendo certo. Por quê? Porque boas intenções não são necessariamente ações aprovadas por Deus. Como eu disse no começo, Paulo tinha uma intenção excelente em fazer o que ele estava fazendo. Na cabeça dele, ele achava que estava fazendo certo, mas o certo não era aquilo. Às vezes a gente acha que a gente tem uma boa intenção e está fazendo certo, mas a gente está errando. E é preciso que a gente busque entender o que é o certo, para não se perder no meio do caminho, e achar que as nossas boas intenções nos estão levando para perto de Deus, ou estão manifestando a glória de Deus na terra. Não era por mal que Paulo fazia as coisas, ele era apegado à lei, a lei o mandava fazer o que ele estava fazendo. Não era porque ele era uma má pessoa, que ele estava com intenções ruins, mas ainda assim, quando Jesus encontra com ele, Jesus não passa a mão na cabeça dele e fala assim: Paulo, eu sei que você está fazendo o que você acredita que é certo, mas vamos lá, eu vou te mostrar uma coisa diferente. Jesus é muito duro, ele fala assim: Paulo, Paulo, ou Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, Saulo, por que você está fazendo tudo errado? Jesus confronta Saulo, mostra para ele que a boa intenção dele não era uma intenção aprovada por Deus, mostra para ele que apesar dele querer fazer o certo, ele estava fazendo tudo errado, e que a partir de agora, Jesus ia mostrar para ele o que era o certo a se fazer. Quantas vezes nós oramos, mas oramos errado, pregamos, mas pregamos errado, louvamos, mas louvamos errado, queremos fazer caridade ou atos de bondade, mas fazemos errado. De acordo com a palavra de Deus, isso é muito claro, há um jeito certo de se fazer todas essas coisas: orar, adorar, jejuar, ler a Bíblia, comungar, vir à igreja, tudo. Comungar, que eu digo, é estar entre os irmãos, não vai confundir com outra coisa. Tudo isso tem uma forma certa de se fazer. E por mais que a gente ache que a boa intenção basta, ela não basta. Deus não quer pessoas pecando por boas intenções. Deus quer pessoas arrependidas, pessoas conhecedoras da palavra, que fazem o certo e que não pecam por falta de conhecimento. E a respeito da Bíblia, então, a respeito da verdade de Deus, muitas vezes a gente vê pessoas dizendo: mas eu acho que fulano vai ser salvo, porque fulano faz boas coisas. Ou então, fulano acredita em Deus, mas do jeito dele, então tá bem assim. Depois, no final, todo mundo vai estar lá no céu. Fulano acredita na Bíblia do jeito dele, mas amém, pelo menos está acreditando. Nada feito. Nada feito. Jesus deixou para nós um legado muito claro a respeito da Bíblia, a respeito de viver o Evangelho, a respeito do verdadeiro Evangelho, que é arrependimento de pecados, conversão, mudar a rota, se converter, se arrepender, se converter, ser batizado, viver uma vida com Deus e não pecar mais. Esse é o resumo do Evangelho. Somos pecadores, precisamos de arrependimento. Por causa disso, precisamos nos converter. A conversão nos leva ao batismo. O batismo nos leva a uma vida com Deus. E uma vida com Deus nos leva a uma vida de renúncia de pecado. O que estiver fora disso, por mais que seja boa intenção, está errado. Por mais que fulano viva na boa intenção, viva nas boas obras, viva de fazer o bem, viva de acreditar em Deus do jeito dele, se ele não se arrependeu, se ele não se converteu, se ele não foi batizado, se ele não vive uma vida com Deus, e se ele não renuncia o pecado diariamente, a sua boa intenção não vale de nada.
Paulo precisava, apesar do conhecimento que ele tinha da palavra, apesar da sua vontade de fazer o certo, ele precisou se arrepender, se converter, ser batizado, como a gente leu, depois da sua conversão. Ananias foi até lá, orou por ele, caíram as escamas dos olhos, ele foi batizado, ele viveu uma vida com Deus e ele viveu renunciando ao pecado. Se passamos então pelo caminho de Damasco, ou se passamos pela conversão, entendemos que não são as boas intenções, que não é o fazer com o coração disposto, mas é fazer o certo, é buscar o certo, é buscar a verdade, e a verdade é uma só, é a Bíblia. Amém? Como eu disse então, existe um jeito certo e um jeito errado de fazer todas as coisas. Paulo buscava a justiça do seu jeito, mas a justiça é concedida por intermédio do Espírito Santo, se revelando, Jesus nos justificando. Amém? Outra coisa, a gente precisa entender, de uma vez por todas, que não somos nós que pegamos o caminho para Damasco, ou não somos nós que buscamos a Jesus, mas é Jesus que primeiro nos escolheu, é o caminho de Damasco que entrou nas nossas vidas, e isso tem algumas implicações práticas no nosso dia a dia com Deus. Existe uma infinidade de textos que falam sobre isso na Bíblia, mas eu acho que o mais significativo está lá em João 15,16, é Jesus, na última ceia, eles acabaram de cear, Jesus estava às portas de ser entregue aos seus algozes, às portas de passar pelo seu martírio e ser crucificado. Jesus olha para os seus discípulos e diz: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Não fomos nós que escolhemos a Jesus, mas foi Jesus que nos escolheu. Não fomos nós que procuramos receber a revelação do Espírito Santo, mas foi o Espírito Santo que decidiu entrar no nosso coração e revelar-nos a verdade. E a gente precisa parar de achar que nós podemos resistir ao toque do Espírito Santo no nosso coração. Nós não podemos resistir. A gente precisa parar de achar que a gente pode resistir ao cumprimento da vontade de Deus nas nossas vidas. Paulo, o mesmo Paulo, quando ele estava se justificando perante as autoridades de Israel, dos hebreus, quando ele foi preso, está lá no final do livro de Atos, ele acrescenta que Jesus disse para ele, nesse mesmo dia, em que ele caiu da sua torre, em que ele descobriu que estava tudo errado na vida dele, ele disse que Jesus falou para ele assim: Paulo, ou Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. O que isso quer dizer? Paulo, é muito difícil, você não vai conseguir resistir a esse chamado que hoje eu faço na sua vida. Você não vai conseguir resistir ao que eu tenho para você. Pode parar de tentar perseguir e matar cristãos, pode parar de tentar viver das suas convicções, pode parar de acreditar que você está certo e que a sua verdade vai te salvar, porque é muito duro para você, é muito duro para você tentar resistir ao meu chamado para a sua vida. A gente precisa parar de achar, de pensar, que Deus não vai fazer da nossa vida aquilo que Ele quer fazer, que existem áreas da nossa vida que não podem ser entregues para Deus, ou para o comando de Deus, que determinadas coisas da nossa vida a gente vai levar por nós mesmos, e outras a gente vai entregar nas mãos de Deus. Deus, quando nos encontra e se revela a nós, Ele é irresistível no seu chamado, e a nossa conversão implica submissão total, completa e restrita à vontade de Deus.
Paulo muda completamente a sua vida. Ele era um homem respeitado, um cidadão romano, um homem letrado, importante, que tinha à sua disposição influência, que teve tanta influência a ponto de ir diante dos principais sacerdotes e receber autorização para matar pessoas. Paulo renuncia a tudo isso, Paulo deixa tudo isso, ele esquece da sua cidadania romana, ele esquece do que passou, ele esquece de quem ele era, para a partir daquele momento, ele se entregar a um chamado, que o leva a um caminho completamente diferente, porque Paulo entende que era duro demais para ele tentar resistir àquilo, porque o chamado de Jesus para as nossas vidas é irresistível. Se uma vez recebemos a revelação de Deus, se uma vez o Espírito Santo já se revelou ao nosso coração, a gente pode tentar fugir, a gente pode tentar renunciar, a gente pode tentar se esconder, mas a palavra plantada, invariavelmente, independentemente da nossa vontade, a palavra plantada no nosso coração vai frutificar e vai nos conduzir para onde Deus quer que a gente caminhe. E quanto mais a gente tenta fugir, mais a gente sofre. Não fomos nós que escolhemos Jesus, Ele que nos escolheu. E quando Ele nos escolhe, quando Ele aponta o dedo e fala, você é meu, independentemente do que a gente faça, nós somos dele. E Ele não vai deixar com que a gente simplesmente saia por aí e ignore o chamado. Amém? Veja, Jesus precisava de Paulo exatamente como ele era. Jesus precisava, para o seu ministério, para a pregação da sua palavra, um homem convicto, um homem que não negociava os seus princípios. Jesus precisava de um homem inteligente, um homem sábio. Jesus precisava de um homem forte, um homem que iria até o fim pela verdade. Mas Jesus também precisava fazer uma limpeza completa na vida de Paulo. Precisava arrancar muita coisa. Precisava transformar completamente Paulo. Quando Jesus nos encontra e nos escolhe, precisamos entender que as nossas características pessoais, introvertido, extrovertido, fala alto, fala baixo, é engraçado, é mais sério, é mais sóbrio, tudo isso Deus vai nos usar de acordo com aquilo que nós somos. Deus não quer mudar a nossa personalidade, mas na conversão, Jesus precisa mudar a nossa essência, mudar os nossos hábitos, arrancar de nós o lixo, o pecado. Não é porque a gente virou crente que a gente vai deixar de ser uma pessoa, por exemplo, engraçada, uma pessoa que fala com todo mundo, simpática, para ser uma pessoa séria, austera, semblante amarrado. Não é isso. Se a gente era antes, vai continuar sendo. Se a gente era uma coisa antes, a gente vai continuar sendo com Jesus. A nossa personalidade não muda, mas o nosso caráter precisa ser mudado. Paulo sai do caminho de Damasco com a mesma personalidade, sendo quem ele era, continuou sendo um homem convicto, um homem forte, um homem inteligente, um homem de pulso, um homem disposto a buscar a verdade, disposto a fazer a coisa certa, de boas intenções. Ele continuou sendo quem ele era, mas o seu caráter nunca mais foi o mesmo. Quem Paulo era para Deus no seu íntimo, nunca mais foi o mesmo. A essência de Paulo, uma essência pecadora, precisou ser transformada numa essência santificada por Deus. Quando nós nos convertemos, a gente precisa entender que velhos hábitos pecadores, que velhas ações pecaminosas, que alguns lugares que nos levavam a pecar, que algumas pessoas que nos levavam a pecar, tudo isso precisa ser transformado por Deus.
para que a gente de fato reflita a sua glória. Deus vai nos usar como nós somos, mas Ele não vai nos deixar com um caráter pecaminoso que nós tínhamos. O caminho de Damasco nos mostra que nós precisamos mudar, não quem nós somos, mas mudar a nossa essência pecaminosa, mudar o pecado que habita em nós, mudar a forma como nós lidamos com o pecado, e transformar, nos deixarmos transformar por Cristo e pela sua verdade. Amém? Para concluir, o caminho para Damasco, ou a revelação do Evangelho, ela é um marco na nossa vida, é um marco que nos leva a uma vida diária de renúncia e nos esvaziarmos de nós mesmos, para que o que Deus quer de nós comece a ser construído no nosso coração. E isso é para já, isso é para agora, isso urge que aconteça. Se a gente olhar para Paulo com olhos humanos, e talvez com as nossas preconcepções, com os nossos preconceitos, a gente vai falar assim, mas tem coisa errada aqui. Como assim, semanas depois, ele já estava pregando a Jesus? Como assim, semanas depois, ele já estava nas sinagogas, contestando os judeus e revelando a Jesus para as pessoas? Como assim ele foi batizado no mesmo dia que Ananias orou por ele? Na nossa cabeça, talvez a gente pense assim, não, eu me converti, mas faz pouco tempo ainda, eu preciso ainda crescer muito para começar a pregar o Evangelho, eu preciso ainda passar por muita coisa, eu preciso esperar um tempo ainda, para de fato fazer o que Deus quer de mim. Você sabe que renunciar ao pecado leva tempo, né? Conversão leva tempo. Você sabe que alguns hábitos a gente demora a perder, né? Quando a gente olha para a vida de Paulo, para o testemunho de Paulo que está escrito na Bíblia, a gente entende que tudo isso é desculpa que a gente usa, é desculpa esfarrapada, são justificativas que a gente usa para tentar enganar a nós mesmos, porque a Deus a gente não engana. Se nós nos convertemos, recebemos a revelação do Espírito Santo em nosso coração, de quem é Jesus, de quem é Deus, se decidimos nos arrepender, viver uma nova vida, se fomos batizados, essa mudança de caráter, essa aceitação do nosso propósito é imediata e instantânea. Não é daqui um tempo, não é quando mais para frente, não, isso aqui um dia vai resolver. É hoje, é acordar todos os dias dizendo a Jesus: Deus, limpa-me de mim, me esvazia de mim mesmo e me enche da tua vontade. É diariamente escolher abandonar tudo que passou e viver uma nova vida. É diariamente renunciar ao nosso passado, às nossas velhas práticas, e diariamente buscar a verdade e buscar a justiça de Deus. Paulo não esperou um tempo, foi dali alguns dias. Paulo não falou assim, daqui uns anos, quando eu estiver mais preparado, aí eu vou começar a fazer o que tem que ser feito. É hoje. É hoje. O chamado de Deus para as nossas vidas, a partir do momento que nós nos convertemos, é para hoje, não é para daqui a algum tempo. Abandonar o pecado é para hoje, não é para daqui a um tempo.
renunciar a práticas erradas, aprender a verdade, aprender o que é certo, buscar o que é certo, é para hoje, não é para daqui a um tempo. Amém? Que essa verdade seja direção para as nossas vidas. Vamos nos colocar em pé, vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, que a Tua palavra nos foi revelada por intermédio do Teu Espírito Santo, e nós pudemos experimentar, Deus, da Sua exortação, do Seu direcionamento, Pai, nós podemos experimentar do Senhor falando conosco, isso é maravilhoso, isso é muito bom. Pai, que essa palavra venha repercutir nas nossas vidas, que venhamos, Deus, aceitar o nosso chamado, Deus, de bom grado, todos os dias, nos esvaziar de nós mesmos, Pai, e lembrar que o Senhor é quem governa as nossas vidas, que nós não somos mais pecadores, mas agora nós somos santos, justificados pelo Senhor, e que vivemos uma vida de santidade. Que essa palavra nos faça lembrar, Pai, que não são as nossas boas intenções, mas é a Sua verdade, é a Sua palavra pregada, Deus, revelada por intermédio do Espírito Santo. Deus, que o Senhor nos faça lembrar, Pai, que nós não buscamos ao Senhor com a nossa racionalidade humana, mas que nós buscamos ao Senhor por intermédio do Teu Espírito Santo, que se revela e que nos revela a verdade, Pai, e que isso, Deus, seja conforto, seja alimento para as nossas vidas, Deus, que nós possamos descansar no Senhor, Deus, conhecedores, Deus, dessa verdade, de que o Senhor escolheu se revelar a nós, de que o Senhor nos escolheu, não nós escolhemos ao Senhor, mas que o Senhor nos escolheu, e que a partir do momento que o Senhor nos escolheu, o Senhor se revela, o Senhor, Deus, por intermédio do Teu Espírito Santo, se revela, que nós venhamos a descansar nisso, Pai, e buscar diariamente a revelação do Teu Espírito Santo aos nossos corações. Deus, fica conosco, Pai, nos dê um resto de noite abençoado. Deus, nos abençoe, Deus, com toda sorte de bênção, Pai. Nos dê Deus, um final de semana, Deus, em que essa palavra vai, de fato, fazer a diferença nas nossas vidas, Pai. Nos abençoa, nos dê do Teu amor, nos dê da Tua graça, Deus, nos dê da Tua paz, Deus, e que o Teu Espírito Santo continue trabalhando nos nossos corações, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.